Olá, senhores, profissionais da elétrica e da climatização. Se está no meu canal pela primeira vez, eu sou Luciano Freitas. Sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista especializado em instalação e manutenção de ar-condicionado inverter. Turma, eu percebi que a maioria dos canais de elétrica, que postam vídeos de elétrica, tem vídeos sobre interruptores paralelo, o chamado three-way. Só que assim, a maioria dos canais, ou quase todos eles, se preocupam tanto em postar conteúdos de acordo com as normas, da melhor forma de se fazer. Não está errado, tem que ser assim mesmo, só que assim, a gente esquece muitas das vezes que boa parte das instalações, principalmente em residências, ainda estão fora das normas, tá? Instalações elétricas de meia idade, ok? E se, que nem aconteceu comigo, um profissional, um eletricista iniciante, se depara com uma determinada situação que ele não está acostumado a ver, porque está fora das normas, tá? Ele pode se envolver em risco ou até mesmo pôr em risco, o patrimônio do cliente dele ou a própria vida dele, Por isso que eu venho trazer para você hoje, neste vídeo, um alerta sobre alguns paralelos que foram inventados e adaptados. Inclusive, por conta de um paralelo desse, eu quase coloco fogo na casa da Dona Rosa. Mas isso foi em 2002, tá bom? Eu era novinho ainda na profissão de instalações elétricas, Tinha feito instalações elétricas no Senai. E na época, pessoal, falar para o cliente que poderia ter dois interruptores para acender a mesma lâmpada, isso daí era ostentação, Muitos deles falavam, isso é besteira, isso é frescura, Até porque o paralelo ele não era barato, Até hoje ainda é um interruptor que tem um preço bem diferenciado. Mas em 2001, 2002, que a gente pouco ouvia falar em instalação de paralelo, então o pessoal não fazia questão disso daí, Achava que era bobagem, isso daí era besteira, beleza? E eu fui trocar os interruptores e as tomadas da casa da Dona Rosa em 2002 e me deparei com um paralelo adaptado, modificado, melhor dizendo, tá? E deu uma tremenda confusão. E é sobre esse tipo de paralelo que eu vou deixar um alerta para você que está entrando na profissão de instalações elétricas residenciais, ok? Só que antes eu gostaria de deixar um recado importante. Frequentemente, alguns seguidores aí do meu canal ficam me pedindo indicação de cursos profissionalizantes online, tá? Voltado para a eletricidade, No caso, instalações elétricas, comandos elétricos, energia solar. E é complicado, principalmente para a gente indicar um curso, sem conhecer e coisa e tal. Então, pessoal, eu fiz uma breve pesquisa, analisei alguns cursos, tanto o conteúdo quanto o profissional que o criou, e selecionei para você alguns cursos que estão aqui na descrição desse vídeo. O primeiro deles é de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado, que é o meu. O segundo também, que onde eu ensino um engenheiro e eletrotécnico recém-formado a projetar a entrada de energia para a concessionária Enel, a Eletropaulo, só que da Eletropaulo São Paulo. E os demais cursos foi que eu fiz pesquisa, fiz análise e cheguei à conclusão que eu posso indicar esses cursos para vocês, tá? Que tiver interesse em comprar, em fazer esses cursos, porque realmente tanto o conteúdo quanto o criador são profissionais realmente de responsabilidade, são profissionais habilitados. Então esses eu recomendo, está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Cursos de comandos elétricos, de instalações elétricas, energia solar, foram cursos selecionados, beleza? Bom, agora vamos à história do paralelo, certo? Em 2002 eu fui trocar todos os interruptores e as tomadas da casa de uma senhora, no bairro que eu morava. E depois que eu fiz todo o processo, troquei as instalações, troquei os interruptores, troquei as luminárias, a fiação já estava pronta, já tinha sido feita há um tempo atrás, simplesmente estava fazendo isso. Quando eu fui religar os disjuntores, que eu tentava acender a luminária de um dormitório, o disjuntor desarmava, ok? Eu cheguei a condenar o interruptor, que era um interruptor paralelo. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha instalado, só tinha ouvido falar,
não conhecia essa tecnologia, que na época era tecnologia de ponta, né? Ter 2 interruptores para acender uma lâmpada. E eu pedi para a Dona Rosa que fosse lá, nessa época a gente comprava material elétrico em depósito de construção, até hoje ainda existe. Ela foi lá, trocou esse interruptor, recoloquei, mesma coisa. Tentava acender a luz do quarto, o disjuntor desarmava. Ela foi 3 vezes no depósito, até que da última vez o rapaz não quis trocar, falou, não, tem alguma coisa errada lá na sua instalação, o seu eletricista não está sabendo fazer, então não é possível que uma caixa de interruptores tenham vindo todos com problemas, né? E para minha sorte, graças a Deus, eu sempre tive boas amizades, era já na hora do almoço, ainda bem, né, porque eu tive essa desculpa para poder dar uma escapadinha e passei na casa de um amigo meu, já veterano e tinha já costume de instalar esse tipo de paralelo. Falei com ele se ele poderia me dar orientação, o cara foi gente boa, foi lá comigo até, e ele mediu que nesse interruptor tinha 110 volts, tá? Nesse interruptor paralelo. E na hora ele já matou a charada, porque ele era bem mais experiente do que eu, já tinha uns 3 ou 4 anos que ele trabalhava com instalações elétricas. Eu vou desenhar aqui no quadro esse tipo de ligação elétrica. Eu não sei se o eletricista que fez a instalação elétrica da casa da Dona Rosa, ele fez essa adaptação porque ele sabia demais ou ele não sabia nada. Né? Então foi o jeito que ele entendeu que a lâmpada funcionaria e funciona e ficou assim. Inclusive, pessoal, há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, eu fui aqui no interior de São Paulo instalar uns ar-condicionado em Jandira, salvo engano, e acabei fechando com o proprietário para também trocar os interruptores e as tomadas da casa dele, tá? Um condomínio fechado que tem ali. E só para vocês terem uma ideia, todos os paralelos que tem lá na casa dele são feitos dessa forma, tá? Na verdade são 2 tipos de paralelo, um que foi adaptado e um outro foi inventado. Né? Aqui, vou estar falando deles aqui, vou estar desenhando aqui no quadro. Certo é, se você não tiver esse conhecimento, como eu não tinha na época lá da casa da Dona Rosa, e você se deparar com esse tipo de paralelo, eu tenho certeza absoluta que você não vai entender o que está acontecendo. Maiormente que naquela época, 2002, não tinha normas de padrão de cores, a gente ia fazer a instalação elétrica de uma residência, o cliente trazia fios tudo da mesma cor, era só verde, ou só azul, ou só preto, ou só... Era um trabalho lascado para você identificar o que era retorno, o que era circuito de iluminação, de tomada, que era tudo da mesma cor, e era fio rígido, tá? Pensa na dificuldade que era, beleza? Então vou estar desenhando aqui o esquema desses paralelos aí doido que o pessoal inventaram. E se você já se deparou com um paralelo desse, deixa aqui no comentário, tá? Que, como eu já falei, ainda existem muitos paralelos desse aí ativos nas residências por aí afora, beleza? Então, galera, vamos entender. Então, pessoal, vamos entender a ligação elétrica que esse eletricista inventou com esse paralelo, tá? Conforme eu falei, meu amigo lá, quando ele mediu com o multímetro, aqui ó, tá? Ele achou 127 volts, no outro lado também, porque a ligação estava dessa forma. O que o cara fez? Ele pegou uma fase, colocou em um dos terminais do paralelo, essa mesma fase ele colocou no mesmo terminal do outro paralelo. Tá? Observe que é a mesma fase e está no mesmo pino, tá vendo? Vamos considerar, contando de cima para baixo, seria o pino número 3, né? Ó, 1, 2, 3, tá? Ó, 1, 2, 3. Então a fase está no pino 3 e aqui também no borne 3, ok? Do paralelo. Ele pegou o neutro, colocou no borne 1, o mesmo neutro colocou no borne 1. E o borne 2, ele fez de retorno, ele criou 2 retornos para a lâmpada, tá vendo? Agora, por que que... primeiro, por que que estava fechando o curto? Porque certamente, como os fios eram da mesma cor, certamente eu peguei e coloquei a fase aqui no meio, ou o neutro no meio, então sempre que acendia o interruptor fechava curto.
tá? Mas feito dessa forma não fecha curto. Por quê? Ó, vamos procurar a lógica. Para que essa lâmpada acenda, precisa aqui um lado estar conectado, aqui ó, com a fase, e o outro lado tem que estar conectado com o neutro. Concorda? Então, quando a pessoa entra no quarto, por exemplo, que a lâmpada está ligada, quando ele pega esse interruptor daqui, ó, e coloca para cima, o que ele está fazendo? Ele está mandando 2 neutros para a lâmpada. Concorda não? Ó, ele está mandando um neutro, outro neutro. Óbvio, ela vai apagar. Mesma coisa se for o inverso. Tá? Digamos que ela esteja funcionando com a fase do lado e o neutro do outro. Se aqui do outro lado a pessoa pegar e colocar para cá, vai ter o quê? Vai ter 2 fases na lâmpada. Tá? Vai ter a fase R aqui e a fase R aqui. A mesma, observe, ó, é a mesma. Tá? Então, por essa razão, é a lógica da lâmpada acender e apagar. E por essa razão também não há curto, não tem como dar um curto-circuito, porque ou tem fase e fase, ou tem neutro e neutro, e eles são o mesmo. Agora, no meu caso, estava dando curto porque eu, na hora de ligar, e certamente eu coloquei aqui no meio, ao invés de ser o retorno, né? Ao invés de ser o retorno, eu coloquei certamente uma fase aqui e o neutro aqui, ou vice-versa. Então fechava curto. Né? Provavelmente eu fiz isso aqui, ó, por ignorância. Bom, era uma pegadinha, né? Qualquer um. Então na hora que acendia aqui, ó, dava um curto aqui, ó, entre fase e neutro. Entendeu? Por isso que eu não estava entendendo. E como eu já falei para vocês, há cerca de 1 ano e meio atrás, há 2 anos, inclusive eu tenho até aqui no canal o vídeo de eu fazendo a instalação dessas 5 máquinas da Daikin, lá no interior de São Paulo. Todos os paralelos da casa do cliente, que é uma casa enorme, são feitas dessa forma, tá? É o famoso paralelo fase neutro. Então, por isso que eu falei, é importante os canais abordarem esse tipo de ligação, não para ensinar, mas para alertar, né? Principalmente, imagine só, se você se depara com um negócio desse e nunca viu, você não vai entender o que está acontecendo, igual aconteceu comigo, tá? Por isso eu acho importante estar compartilhando esse tipo de informação. Não para propagar, para que você faça isso, mas se você se deparar, você já vai entender, né? Ah, já sei, já vi lá no canal do Luciano, eu já sei o que está acontecendo. Um outro paralelo também famoso aqui, que não me leve a mal, mas aqui em São Paulo ele é conhecido como paralelo de pedreiro, ou paralelo desligado, com 2 interruptores comuns, tá? 2 interruptores comuns. Esse talvez vocês já tenham visto. O que a pessoa fez? Ele pegou, fez isso aqui, ó. Ele colocou de um lado a fase, do outro lado o neutro, né? E aqui vai né? Só que aí é o seguinte, a mesma coisa. A pessoa está entrando no quarto, se o outro lado tiver ligado, já vai ter uma fase aqui, tranquilo. A fase R já vai estar aqui. Então ele só apertou aqui, o N chegou na lâmpada, a lâmpada acende. Aí ele vai deitar, por exemplo, na cabeceira da cama, ele vai secciona aqui. Sem a fase, a lâmpada apaga. Só que se a pessoa entrar e mexer aqui, ó, aí a lâmpada não vai acender, porque ela precisa de neutro e fase, né? Ou fase e fase. Isso aqui chama-se também o nome técnico, se é que podemos falar assim, aqui chama-se de paralelo desligado ou paralelo de pedreiro.
porque eu acho que o inventor desse sistema deveria ter sido um pedreiro. Que aliás, hoje é gambiarra, óbvio. Mas provavelmente na época que não se falava em paralelo three-way, né, o paralelo mesmo de fábrica, o cara teve uma ideia genial, tá? Sinceramente, hoje não, mas na época o cara inventou um sistema muito inteligente para acender e apagar uma lâmpada de 2 pontos com o recurso que ele tinha, tá? Sinceramente, tem meu respeito, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha com os amigos. E não esquece, aqui na descrição do vídeo tem os melhores cursos online de comandos elétricos, instalações elétricas, ar-condicionado e projeto de entrada de energia AS Eletropaulo. Dá uma olhadinha aí no conteúdo, tá? Foram selecionados por mim, todos os criadores são profissionais altamente qualificados, beleza? Um abraço a todos, fica com Deus e até a próxima.